o que nós precisamos nessa hora é ouvir a voz de Deus. Amém? É isso, nós precisamos saber o que fazer, como andar e como nos movermos. E, como eu disse, essa é a função da igreja, esse é o lugar onde você é alimentado, você tem que ser alimentado. E nós precisamos passar do estágio de comer papinha, né, para comer carne. A Bíblia fala que aqueles que são amadurecidos, desenvolvidos, testados, as suas faculdades exercitadas, Hebreus fala, para discernir o certo e o errado. E nós estamos vivendo momentos onde o nosso discernimento precisa ser mais, bem mais afiado. Porque a Bíblia diz que o engano vai ser uma das marcas dos últimos tempos. E o que é o engano? A pessoa enganada, qual é o conceito do engano? Quem está enganado não sabe que está enganado, por isso se chama engano. Amém? A pessoa está enganada e não sabe que está enganada. Esse é um dos grandes... A cegueira espiritual é uma das grandes formas de juízo e condenação da humanidade. É você achar que está certo e está indo e afirma com convicção que você... Então, o que acontece? Por mais que nós estamos no século 21, tecnologia, nós temos que correr atrás da tecnologia, que a tecnologia está indo na nossa frente. O homem indo para o espaço e tudo mais. No conceito bíblico, o mundo está em trevas. Amém? O mundo está em trevas. Porque não enxerga, ele enxerga numa dimensão, mas no que realmente vale, ele não está enxergando. Jesus está voltando em breve. Amém? Essa é uma das grandes informações para nós. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Os últimos tempos serão tempos de engano, tempos de... Alguém acha que é por aqui, o Cristo está ali. Ele diz, eu vos tenho predito, é um tempo de estar de sobreaviso, alerta. Então, a realidade da palavra de Deus e a função do púlpito e da igreja local é ajudar, é alimentar e treinar e dar instrução e ministrar a voz profética do que Deus está falando na hora. Então, e Hebreus então fala sobre isso, e quanto mais você come e tem fome pelas coisas de Deus, é como se você vai desenvolvendo dente. Então, o que Jesus, qual é a palavra de Deus nos diz? Que a criança come papinha, ela não tem dente desenvolvido, ela tem que, quase que é líquido, que ela se engasga, tem que ser, ou seja, o que é a papinha? É alguém mastigou pela criança. Alguém precisa mastigar a comida para a criança conseguir absorver. Quando você vai crescendo, espiritualmente falando, você desenvolve os seus próprios dentes e você tem que processar a comida. Ninguém vai comer por você. E aí você pode então comer carne, você pode pegar um osso, você pode pegar coisa, porque agora você tem as tuas faculdades exercitadas para discernir o que é bom, que você ingere, e o que é ruim você joga fora. Então, uma das grandes funções da igreja é ajudar a dar o crescimento para você ter dente e saber escolher o que é certo e errado, e engolir, amém. Tem certas coisas que você logo põe na boca e sabe que não vai te fazer bem, você joga fora. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias de confusos. A única luz que existe é a luz do Evangelho. Essa é a verdadeira luz que nós carregamos, que nós precisamos. Amém. Vós sois a luz do mundo, nós precisamos estar, amém, ligados. Nas nossas famílias, nós precisamos ser referência. Nossos filhos estão olhando, nossos netos estão olhando, nossos avós estão olhando, nossos amigos estão olhando, todo mundo está olhando, todo mundo está precisando de uma referência. E nós precisamos brilhar como nunca. Então, a palavra de Deus, ela tem essa perspectiva, e graças a Deus, porque Jesus veio
Amém. Graças a Deus. Que a Bíblia fala que o mundo que andava em trevas viu grande luz. Essa é a verdadeira luz. E se nós andarmos com Ele, nós não estamos em trevas. Então, graças a Deus, porque Jesus veio por nós. Então, nunca esquece, uma das grandes obras do que Cristo veio fazer é que agora Deus está conosco, Ele é por nós e está em nós. Nós temos uma dimensão do reino de Deus, amém, tremenda. Então não há o que temer. E essa semana, eu acordei, teve um dia acho que foi do 20 para o 21, eu acordei, me parecia que no meu sonho eu estava preocupadíssimo com alguma coisa, e eu acordei com esse versículo: não temas, crê somente, que é o texto de Lucas 8. Eu queria começar lendo esse texto de Lucas 8 e pedir a graça de Deus para fazer sentido para vocês nessa manhã, mas primeiro agradecer a Deus pelo que Ele veio. E uma das coisas que realmente é uma benção, se você quiser olhar a história do Natal, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ter histórias diferentes, mas a história de João é Jesus, o verbo, a palavra veio entre nós. Então é uma das grandes bênçãos que nós temos, é receber o verbo de Deus, a voz de Deus no nosso coração. Você pode perguntar, né, o que tem a ver com o Natal isso? Daqui a pouco faz sentido, vamos andar. Mas essa história daquela mulher enferma, que lembra que Jesus, ele toca em Jesus e Jesus reconhece, a multidão toca nela e sai poder dele, mas antes, Jesus estava indo numa direção, que é o versículo 40, o versículo 40 do capítulo 8, diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que é chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morta. Esse é o quadro. Uma filha única, 12 anos. Amém. Se nós nos colocarmos no lugar do pai, não é uma situação, amém, das melhores possíveis. Filha única, 12 anos, amém, pronto para morrer. Eles vão até Jesus e no meio do caminho tem aquela situação onde a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus e dele sai poder. No versículo 49, então Jesus está indo em direção à casa de Jairo. No meio do caminho tem esse milagre, e Jesus está sempre apertando nessa tecla: porque vocês não têm fé, porque vocês não têm fé, porque vocês não têm fé. A tua fé te salvou, a tua fé. Esse é o grande tópico das Escrituras. Fé em quem Deus é, no que Ele é capaz, no que Ele é capaz de fazer. Ou seja, não existe situação complicada demais para Deus. Então, e a realidade para nós, não importa diagnóstico de médico, não importa crise, não importa quem vai assumir, quem não vai assumir, não importa nada. Fé em Deus é a solução sempre para qualquer situação. Que a nossa fé em Deus abre espaço para Deus se mover. Amém. Versículo 49, então, diz assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. E essa palavra me incomodou, ou me destacou: não incomoda mais o mestre, porque esse assunto já, amém, não tem mais volta. Então você não precisa mais, tipo assim, valeu a tentativa, amém, não deu certo, você estava crendo em Deus e, amém, não incomoda mais o mestre. Tudo que você esperava que podia acontecer, não aconteceu. Então, simplesmente... E ele não ia ficar brabo, a situação, porque era uma situação, era um extra, vamos dizer assim, que alguém curar alguém da morte seria um grande milagre, uma grande intervenção. Então, se não acontecer, tudo bem.
Mas Jesus, ouvindo o que eles estavam conversando entre eles, disse assim: não temas, crê somente e ela se salvará. Então eu queria tentar focar um pouco nesse momento entre as promessas de Deus. Nós temos várias promessas de Deus na nossa vida, e desde que o mundo existe, nós temos um Deus que trabalha por nós. Amém. Nós temos um Deus que nos ama, que tem o melhor, Ele pensa sempre o melhor a nosso respeito, é um bom Pai que sabe dar boas coisas. Esse é o coração de Deus. Nós jamais podemos perder essa noção, essa visão de Deus como um Pai, porque nós vivemos numa geração rejeitada e órfã, que não tem pai nem mãe, perdida, e o que Deus veio trazer é que Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, e Ele nos ama, e Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar de nós como Pai que Ele é. Não só cuidar do básico como um patrão, amém, cuidar das necessidades, mas Ele quer cuidar de nós como um bom Pai que é. Então, toda a intervenção de Deus na terra é para salvar, é para restaurar, é para avivar, é para trazer-nos de volta para Ele, é abençoar a nossa casa, salvar nossos filhos, é restaurar a nossa vida. Amém? Então, o que acontece? Sempre que Deus fala alguma coisa, fé entra no nosso coração, você responde a Deus, mas tem um período entre a tua fé que é provada até o milagre acontecer. E esse meio do caminho é o momento onde nós normalmente desistimos, é onde nós paramos de orar, é onde nós paramos de acreditar, é onde nós paramos de crer e ter esperança, ao ponto de você dizer assim: não incomoda mais a Deus, porque esse assunto acho que não é na vontade de Deus mais. E nós começamos a dar uma de Deus para Deus, né? Não, Deus não quer fazer isso, Deus não queria fazer isso, Deus sempre quer fazer muita coisa, amém. E Jesus entra em cena nesse momento, ele diz assim, Ele fala algo, porque... Então você, imagina que você está assim, a tua filha está aos pés da morte, tem 12 anos, é a única filha, ele não ia ter mais nenhuma filha. Jesus disse: está indo na direção para curar essa menina. Vem alguém de casa e diz: ela já morreu. E Jesus disse: não temas, crê somente que ela se salvará. Você tem que escolher o que você vai fazer. Essa é uma escolha agora. E eu creio que nós estamos numa escolha, e a igreja toda está numa escolha. O mundo está numa escolha. Se você vai continuar crendo, você vai continuar, amém, vivendo intensamente no auge da pressão e da dificuldade. Quando Abraão foi oferecer o filho, você pensa bem, ele estava crendo por um filho, e Deus disse assim: oferece Isaac no altar. Então ele estava indo nesse caminho, talvez esperando que Deus interviesse, né? Não precisa, eu já vi que tu foi. Então você começa, né? Deus manda entregar teu único filho de novo. E ele vai oferecer teu filho legítimo, que ele orou, o filho da promessa. À medida que a jornada de Abraão vai decorrendo, o coração dele, eu creio, começa a... Eu tenho poucos minutos mais, porque está chegando a hora. Está chegando a hora e você vai vindo. E, meus irmãos, nós temos um grande desafio para lidar, que é o momento que Deus faz as coisas. Deus faz tudo perfeito na hora certa. E esse é um dos grandes testes da nossa fé, é o relógio de Deus, ou é o calendário de Deus. Ele sempre faz, sempre intervém, mas no tempo dele. Esse é o lugar que nós ficamos um pouco sem chão muitas vezes, porque nós gostamos de ter o controle de tudo. Então Abraão está caminhando, e à medida que o tempo vai passando, lembra, o tempo vai passando e Deus não intervém na lógica que ele queria, ele pode chegar no ponto de dizer assim: ok, eu não vou exercitar mais a minha fé nisso aqui, porque já não tem mais volta, já terminou. E você para
de orar, você para de crer e você muda teu foco para outras coisas. E nós vamos indo de foco em foco, amém? Quando Deus continua prometendo o que Ele prometeu. Tem alguns textos que Jesus fala nas Escrituras para os discípulos, que diz assim, lembra, eu avisei vocês que eu ia fazer, estou aqui. Quando Ele ressuscitou e estava na Galiléia, Ele diz assim, como Ele tinha dito, eu ia ir para a Galiléia, 3 dias depois eu vou encontrar vocês. Tem muita coisa que Deus fala e que a gente não dá bola, ou a gente não leva a sério. Que Deus falou, Ele é um Deus que faz o que Ele promete fazer. Amém. Ele é um Deus de palavra, você pode bancar a tua vida. Então, quando Jesus disse, eu vou curá-la, você pode ter certeza que Ele vai dar um jeito. Amém? Ele vai dar um jeito. Quando Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu vim para que tenham vida, eu vou cuidar de vocês, não ando ansiosos por coisa alguma, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Ah, mas se o governo acontecer isso, se política, não importa, eu vou cuidar de vocês. Amém? É uma promessa de Deus, Ele é um Pai. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas, muito mais, vosso Pai Celeste dará boas coisas. Então, eu vou cuidar de vocês. Então, uma das coisas que nós precisamos renovar na nossa vida é levar a sério o que Deus diz. E não entortar e mexer na palavra de acordo com a situação. Se Deus prometeu, é certo que Ele vai fazer. Amém? Ele prometeu, Ele vai fazer. Então, o que você faz? À medida que o tempo vai passando e você não vê certas coisas acontecendo, você reinterpreta o texto. Amém? Que não é a nossa função é crer. Então, à medida que o tempo vai passando, para Abraão podia ser, não tem mais volta, entrega a criança, é um sacrifício que eu vou dar, amém, a Deus. Para o caso dessa mulher, desse homem, de Jairo, ele diz assim, esquece, valeu a tentativa, não incomoda mais o mestre. Tipo assim, como se estivesse incomodando o mestre. Fé agrada a Deus, fé não incomoda a Deus, amém? E nós temos essa ideia de que você não quer incomodar, você não quer ser usado. Amém? Essa ideia de que você crê para coisas grandes em Deus, isso agrada a Deus. Amém? Porque você sabe que você não tem condições de fazer, é Deus. Fé agrada a Deus. Fé não incomoda a Deus. Você está crendo em Deus em situações piores que existem. Você dizer, mas eu sei que Deus vai intervir, eu vou estar crendo em Deus porque Ele prometeu. Isso agrada a Deus. A política e a religião e aquele negócio que diz assim, não incomoda mais o mestre, não era da vontade de Deus, ele não te preocupa, segue a vida, reinterpreta. Nós estamos constantemente reinterpretando as Escrituras. Quando Deus diz, eu vou fazer. Amém? Amém? Então, nesses termos, nós estamos... E tem mais um texto que eu queria colocar aqui, se você puder abrir, e depois a gente vai... tentando concluir. Jeremias 32 é um dos textos também mais pitorescos para mim, é um dos textos pitorescos, e depois a gente junta todas as pontas para fazer sentido. Mas eu não sei quanto a você, mas essa é uma das dificuldades que nós temos. Quando a palavra de Deus, quando Deus fala algo conosco, a tua fé está 100%. Você sai da presença de Deus, porque Deus fala presente. Ele não manda e-mail para nós. Não esquece disso. A religião, ela pega uma palavra fria e passa de um lado para o outro. Deus fala presente. A palavra viva de Deus requer que Ele esteja presente no local. E não é a palavra fria que você ouve que gera fé, é o Espírito de Deus que move em você e gera fé no teu coração. Então, fé gera o teu coração, e à medida que o tempo vai passando e você não vê aquele resultado, você tende a enfraquecer na fé e a ajustar as Escrituras e questionar o coração de Deus. Então, rapidamente, esse é o momento onde Israel estava cercado pela Babilônia. No versículo 24, Jeremias descreve assim, eis que as trincheiras já atingem a cidade, ou seja, o inimigo estava cercando a cidade e faltava poucos dias
para eles invadirem Israel. Então, o que eles tinham? O inimigo faz assim, quando ele quer conquistar uma cidade, você cerca a cidade e deixa a pessoa matar de fome, corta a água que entra na cidade. Então, eles estavam ali. A trincheira estava se aproximando. E esse era o contexto de Jeremias. A cidade estava por ser invadida, aquele território, aquela terra estava por ser invadida, o rei estava ali, e ele fala diante de Deus: Deus, a cidade está por ser invadida, eles vão tomar conta de tudo, e tu me pede para comprar um terreno, amém? Tipo assim, lembra a história que Deus fala para Jeremias: Jeremias, compra um terreno tal e faz a escritura. Então, vocês que compram um terreno, amém? Quem é que compra uma propriedade, uma casa, um terreno, que diz assim, olha o contexto, o inimigo vai tomar conta daquele território, não vai ter mais escritura, nada, terreno de ninguém mais vai ser dono de nada. E Deus diz para ele: compra um terreno agora, lavra a escritura, e o exército na beirada de chegar. Até o profeta Jeremias ficou confuso nessa aí. Ele disse: Deus, não faz sentido. E ele descreve, depois você pode ler com calma, mas ele conversa com Deus da seguinte maneira: Deus, tu fez milagres e maravilhas. Tu livrou o povo de Israel com mão poderosa, com sinais. Nada te é demasiadamente difícil. Ele exalta Deus e fala assim: Deus, é impressionante a história que a gente ouve do que tu fizeste e tudo mais. Mas isso aqui não faz sentido. Então, essa é a conversa, essa é a conclusão. Não faz sentido nenhum, por mais poderoso, sábio, grande e tudo mais, isso não faz sentido. Todos nós vamos chegar numa situação onde nós vamos ouvir falar de tudo de bom que Deus fez, mas no nosso caso não faz sentido confiar em Deus. Todos nós vamos ter. Esse é um dos testes da nossa fé. Porque é fácil você contar as histórias do que Deus fez, dos milagres, do cuidado de Deus, mas o momento que a gente vive é difícil exercitar a fé, porque nós estamos sentindo a pressão do momento. E o profeta fala essa expressão, versículo 24: eis que as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu, tu mesmo está vendo, contudo, olha o que ele diz: contudo, ó Senhor Deus do universo, Salvador grande, poderoso, maravilhoso, como tu és, amém? Tu me diz para comprar um campo. Amém? E olha só, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas. Embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor. Só para lembrar, né? O Senhor teu Deus é o único Deus. A Ele amarás de todo o coração, toda a alma, toda a força. O amor de Deus por Ele, o amor de Deus em nosso coração, nos faz confiar em qualquer situação. Amém. E Ele diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E aí Ele vai contar: sim, eles estão tomando conta, eles vão tomar conta da cidade, mas vai vir dias onde vai se comprar e vender campo, e essa tua escritura vai valer algo. Amém. Então é difícil, o meu ponto aqui, é difícil você agir em fé em certas situações, porque a pressão do tempo, tipo assim, nós estamos quase sendo invadidos, e tu manda eu crer, amém, e fincar o pé nessa história. No caso dessa mulher, ou dessa história da filha de Jairo, ela já morreu, amém. É uma situação mais ainda, pressão muito maior. E tu requer de mim que eu creia, continue crendo, amém. Amém. Essa é a palavra de Deus, continua crendo em Deus, amém. Continua crendo em Deus. Ele é fiel, sempre fiel, e tudo vai acontecer como Ele tem predito. Então, uma das coisas, e para a gente tentar, amém, fechar as pontas agora, nós precisamos prestar mais atenção nessa hora no que Deus diz, no que todo mundo diz. Amém. Essa é a realidade, você finca a tua vida no que Deus diz. Não importa o que
E meu irmão e minha irmã, o certo seria você não ouvir nenhum tipo de canal de televisão, nenhum canal, nenhum grupo de WhatsApp, nenhum tipo de notícia, porque tudo isso é falso. Essa é a única fonte de verdade. Essa aqui é a única fonte de verdade. E é o livro mais atual, mais verdadeiro. E o que acontece? O peso da voz de Deus tem que estar muito acima de qualquer coisa que você ouve. Então nós estamos ouvindo sinais disso e daquilo, guerra, rumores de guerra, pressão, mudança de economia, quem vai acontecer, o que vai acontecer no governo, na política, o que vai acontecer nessa situação. E Deus diz assim, tudo eu vos tenho predito, continua crendo em mim. Eu estou dando as dicas para vocês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa é a palavra de Deus. Então nós estamos sendo desafiados a dizer assim, não incomodes mais o mestre. E Jesus dizendo, lembra do que eu te digo, continua crendo, amém? Não incomodes mais o mestre, esse é o dilema que todos nós vivemos. Desiste dessa situação ou continua crendo. As pessoas ao nosso redor e o mundo vai dizer, desiste, não incomoda mais o mestre. Deus vai dizendo, continua crendo, amém? O que eu prometi, eu vou fazer. Amém? Então continua crendo. Continua crendo. Eu disse que era o último texto, mas tem mais um texto que eu queria ler. Lucas, capítulo 1. Como é Natal, você tem que colocar um texto natalino nele. Amém. Lucas 1. É um dos textos. Na verdade, a Bíblia só tem textos preferidos. É uma benção, a palavra de Deus é uma benção. E realmente é luz para o nosso caminho, a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 1, fala daquele encontro, é uma das prévias dos eventos que iam se desenrolar. O anjo visita Zacarias no altar, e um homem justo, a Bíblia fala que Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E aconteceu que era o turno de Zacarias, versículo 9, entrar no santuário para queimar incenso. A multidão estava do lado de fora, e nesse evento, coordenado por Deus, e meu irmão, Deus move quando Ele quer, do jeito que quer, da maneira como Ele quer. Essa é uma das lições. Fé em Deus e a confiança em Deus implica que você entrega o tempo na mão de Deus. Ele faz quando Ele quiser, da melhor maneira. Lucas, então, está relatando o fato, o anjo, vendo Zacarias, apoderou-se dele o temor. E como você sempre vai ouvir de Deus, não temas, crê somente. Amém. Essa é a palavra para todos nós. Mas se eu puder dizer uma palavra, Deus, que você já sabe, não tenha medo nessa hora. Amém. Não é hora de ter medo. Amém. Parece simples, mas é uma palavra que tem que ressoar no nosso coração. Não temas, continua crendo em Deus. Deus vai conduzir tudo da maneira precisa, como Ele sempre conduz. E aí Ele diz assim, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Ele conta toda a história. Mas eu creio que Isabel e Zacarias já tinham entrado naquele estilo de vida, não incomodes mais a Deus com esse assunto. Amém. Ele já estava nessa. Não incomodes mais o mestre. Eles já assumiram. Nós já estamos velhos, o tempo... E guarda isso, o tempo correto dessa situação ocorrer já passou. Então é o seguinte, nós entendemos que Deus não quer mais fazer. Confiança em Deus implica entregar o tempo na mão de Deus. Amém? Deus faz as coisas perfeitas no tempo dele. Qualquer coisa que sair no tempo errado, não vai ser bom para você.
Então, o teste da nossa vida é que nós sempre estamos, nós somos impacientes. Esse é o grande desafio de nosso andado com Deus, é a impaciência do nosso coração, que nós queremos as coisas agora. Se Deus prometeu, porque Ele não fez? Meu irmão, Ele tem muito tempo para fazer. Nós associamos a capacidade de Deus a fazer na hora, do jeito que a gente quer, como a gente precisa. Então, Zacarias, a Bíblia fala que o anjo diz para ele, a tua oração, ele orou muito por essa criança. Imagina. Como aquele Jairo vai até Jesus, cura, restaura a minha filha. Quantas coisas acontecendo. A tua oração foi ouvida. Mas foi um choque para Zacarias, porque ele já tinha colocado essa oração naquele pedestal, não incomoda mais o chefe, está bom assim. Então é verdade que ele estava continuando vivendo irrepreensivelmente, servindo a Deus. E nós temos um pouco essa dimensão de que, tá bom Deus, se tu não quiser fazer, eu entendo. Como se nós somos mais realistas que o próprio Deus. Tipo assim, nós estamos dando explicação para Deus, não, eu entendo que de repente tu não queira fazer, não é a melhor coisa. Nós queremos dar uma de Deus, na verdade. Como que eu não quero fazer? Amém. Quem disse que eu não quero fazer? Quem disse que eu não quero fazer? Quem disse que eu não quero intervir? Quem disse que eu não quero? Amém. Nós precisamos nos submeter um pouco mais, nos render um pouco mais à grandeza, à sabedoria, à glória, amém, e à inteligência do nosso Deus. Ele diz assim, Deus, não faz sentido fazer agora, não faz sentido fazer isso. Faz sentido para Deus, amém. Ele é Senhor, amém. Ele é Senhor, e a adoração significa que você entrega na mão dele todos os assuntos. Não é que você diz assim, se der, deu, se não der, não deu. Eu falo assim, Deus prometeu, Ele vai cumprir, e no tempo dele, amém, eu estou crendo em Deus. E você está sempre crendo em Deus. Por isso que a instrução, e eu creio que é uma instrução para nós, no final desse ano, e no início de um ano que você não sabe o que tem pela frente, não temas, continua crendo. É esse conjuntinho de coisas, de virtudes na nossa vida, que nos mantém alinhados com os propósitos de Deus na nossa vida. Não temas. Nós decidimos não orar mais por um assunto porque nós entendemos que Deus não vai mais fazer, porque o tempo passou. Como assim? Amém. Quem somos nós para dizer para Deus que o tempo já passou, não dá mais para fazer? Não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu. Se ela já morreu, não dá mais para fazer. Então, meu irmão, nós queremos um Deus que faz milagres, mas que Ele se adeque às nossas limitações naturais. E nós temos que cuidar a nossa boca. Nós falamos muitas coisas que põem para baixo a nossa fé e a fé dos outros ao nosso redor. Nós estamos velhos agora, então Deus, o nosso filho, amém, não era uma boa oração. E o anjo vem e diz assim, te alegra, a oração, é hora de vocês terem uma criança. Tanto é verdade, amém, que o choque foi grande, né? Ele ficou mudo. É como você dizer para um pai, e dizer assim, porque nós achamos que Deus está aqui para resolver certos pepinos. Tudo o que Deus faz para nós é um presente de Deus, para Ele. É como se nós disséssemos, Deus não precisa me dar um presente. Deus quer sempre nos abençoar. Ele é um bom pai. Amém. Aí você está lá crendo em Deus por uma criança, e aí você diz assim, tá Deus, não precisa mais. E sempre que você diz não precisa mais, pode ter lá dentro uma certa amargura, um certo descontentamento, porque Deus não me ouviu. Deus, onde tu estás, Deus? Eu sou dizimista, eu faço isso, estou na igreja servindo a Deus, e na hora que eu preciso, tu não vem. Amém. O diabo sabe meter a mão na nossa cabeça, criar uma lógica e dizer, amém, que Deus não faz, que Deus não quer, que nós somos justos, que nós merecemos, mas não tem nada a ver com isso. Deus é um bom pai e Ele sempre dá bons presentes, só que Ele dá na hora que Ele quer, amém? Eu tive uma experiência bem legal nesse Natal. A gente fez um amigo secreto e fez uma maneira de dar uns presentes diferentes na nossa casa. Nós 5, a gente sempre faz um Natal nós 5.
E a gente faz Natal com os outros, mas a gente faz Natal com nós 5. Amém. E é um Natal, amém, é um Natal divertido. Porque a melhor parte nesse negócio do Natal, de dar presente, é as histórias por trás de como eles compraram os presentes. Nós gastamos, bem, dar um presente é rápido, mas as histórias, amém. Porque dar presente requer de você não pensar em você e pensar no outro. Então, a emoção estava grande porque a lógica era o seguinte, e eu, como bom pai que sou, eu financei o amigo secreto. Ou seja, não tinha custo nenhum para ninguém. Sabe aquele negócio? Mas eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro, o outro está fazendo estágio, eu ganho menos. Eu financei o amigo secreto. Amém. Eu gostei da ideia. Amém. Ano que vem eu vou esticar mais. Amém. Eu vou criar outros amigos secretos, porque a experiência é interessante. Amém. Imagina você dizer, você tira o nome e tira o dinheiro junto. Você tira o nome da pessoa e um envelope. Ok? E aí está todo mundo no mesmo patamar. Alguma variação, quem quiser fazer, faz. E aí, por quê? A questão maior era como chegar até o Natal sem a pessoa ficar sabendo. Esse é o grande desafio do amigo secreto. Descobrir o que a pessoa quer. Dinheiro nunca é problema. E, meu irmão, para Deus, dinheiro nunca é problema. Ok? Então, tira o assunto de dinheiro do amigo secreto, fica uma maravilha, é uma benção. Tira o custo do amigo secreto para você ver. Vamos dizer que você pode comprar o que você quiser. Sabe o que acontece? O que vai despertar em você? 1001 imaginação, né? Amém. Aí o que a pessoa queria? Ela esqueceu o dinheiro, se tem, não tem, tirou o dinheiro da equação. O que ela estava pensando? Como eu vou descobrir? Porque a gente é assim, né? Dinheiro toma conta do nosso coração. Não é porque eu sei que eu vou comprar, se vai dar dinheiro ou não vai dar. Quando você tira o dinheiro, o teu foco vai ser, como eu vou comprar uma coisa que ele vai gostar? O teu foco é dizer, o que eu quero causar impacto. É ou não é verdade? Vocês acham que Deus não quer causar impacto quando Ele dá as coisas para nós? Vocês acham que Deus quer fazer assim, toma lá, me dá um filho aí, toma um filho de vocês aí. Amém? Como assim? Deus é um bom pai, Ele dá presente, Ele é o maior presenteador que tem no planeta. Ele deu o seu próprio filho. E sabe o que Ele escolheu? A hora certa de dar o presente. E aí eu queria colocar esse conceito para vocês. Você precisa ter o presente certo e a hora certa é fundamental para ter o maior impacto de um presente. Se você é casado, você está casado com a sua esposa, ok? E vai comemorar 30 anos de casado. Toma um cheque aí, compra uma coisa para ti, ou você pensa assim, eu vou achar um presente e vou botar a ocasião especial. Presente e ocasião, ok? Fundamental. Então, a turma lá, qual era o problema? É chegar com uma sacola de presente e a pessoa ia saber, porque sabia o que é. Então, esse é o teste. Não pode saber qual é a sacola. E aí, depois a gente ouve as histórias. As histórias são maravilhosas, porque assim, eu fui numa outra loja, pedi um sacola de uma outra loja, porque o meu irmão estava junto no shopping, e aí a mulher disse assim, não, já sei o que tu quer. Fez o negócio, e nós fizemos toda essa história. De ir, comprar e descobrir quando a pessoa diz assim, ele falou isso, pega isso. E era aquele negócio. E nós saímos ilesos, ninguém descobriu nada de ninguém. Amém. Bom, eu senti. E aí eu me deliciei com as histórias, né? Porque o Papa disse isso. E eu falei assim, é isso que ele quer. Mas eu não podia fazer isso porque ele disse que ele ia fazer isso também. E aí o outro podia ter comprado e aí eu queria dar um presente para ele. Então, as histórias maravilhosas. E vocês acham que Deus não tem essas histórias? Vocês acham que como bom pai que é, Ele não está olhando para nós? E uma das características para mim, que eu às vezes eu dou como um presente para alguém, de alguma maneira eu descobri, eu sei que ele mencionou uma coisa e eu vou comprar isso. Às vezes um mês antes eu comprei um negócio. Só que durante esse um mês antes, eu fico ouvindo a pessoa,
Porque eu queria ter um negócio desse, e todo mundo tem, ninguém tem, só eu que não tenho. Eu falei assim, tem que orar, né? Só que já está comprado, e já está guardado, já está escondido. E eu fico ali, eu tenho que, vamos ver, né? Deus, né? Se Deus quiser, né? Vamos crer, né? E aí você alimenta, e você ouve. E aí o que acontece? Como pai, eu estou vendo assim, um filho que quer uma coisa, eu descobri o coração dele, eu já comprei, mas eu não quero estragar o momento, porque existe um momento certo. Então, esse período entre você já pagou, e já comprou, já embrulhou, já está tudo bolado, até a data do Natal, é um momento desafiador, porque o pai está louco para... Amém. Meu filho, já te dei, pega aqui. Amém. Sabe como é que é? A minha esposa faria isso. Ela tem... Se bem que não, eu sou mais assim, ela nessa fase, ela diz, ela segura, ela aguenta. Então, o que acontece, meu? Quantos presentes que já estão embrulhados por Deus e só estão esperando a hora de entregar, e você está aí, porque não sei, Deus não me ouve. Sim, meu filho, já está prontinho, na hora certa vai vir. Quantas coisas que você já orou e que já estava tudo certo. O filho de Zacarias já estava embrulhadinho, amém? Amém. E aí Deus, imagina Deus ouvindo a conversa de Zacarias e Isabel, há 2 anos atrás. Mulher, acho que deu para nós, né? Tu está velho, eu estou velho também, né? Acho que a gente tem que, né, esquecer, vamos adotar, vamos fazer uma outra coisa. E Deus olhando do céu, irmão, Ele sabe que daqui 2 anos, não só Ele vai ganhar uma criança, mas vai ser uma criança que vai ir na frente e vai abrir o caminho para o Salvador. Ele é um bom pai. Amém? E Ele dá boas coisas na hora certa. Amém? A nossa confiança, quando você ouve a palavra confia em Deus, significa você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque Deus vai fazer o que você está crendo, mas tem uma hora certa de fazer. Tem datas que você faz, data do aniversário, a data do casamento, tem eventos que você faz. Não importa se é o dia do teu casamento, você vai esperar por um jantar com a tua esposa, e aí naquele momento, né? A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, na hora certa, Jesus nos foi dado. Na hora certa. Existe um tempo para as coisas, existe um propósito para as coisas. Perfeito no coração de Deus. Então, para a gente ir concluindo, entre Deus comprar o presente e entregar o presente, é onde é o nosso estresse. Quantas coisas que você está orando e crendo em Deus, e Deus já diz, a Bíblia fala que Ele já pagou tudo na cruz. Todas as coisas, tudo que nós precisamos. Todas as coisas. E Ele é um bom pai, querendo estender a mão dele, só que nós estamos irritados. Eu lembro a história de uma história de empresa que eu ouvi um tempo atrás, um chefe um diretor de empresa, e a diretoria já tinha dado a autorização para promover um dos funcionários, dar um aumento e promoção. Então já estava decidido. Eles iam fazer. E no dia que eles iam anunciar, que esse patrão, esse diretor chamou esse funcionário para anunciar ele, que ele estava fazendo um bom trabalho, ser reconhecido, ele entrou e não deixou a pessoa falar, não, porque eu não sou valorizado nessa empresa, porque eu devia ser promovido, porque quando é que vão me dar minha promoção? Né? E foi assim. Aí a pessoa disse assim, perdeu toda a graça, toma aí a tua promoção, aproveita. Aí a pessoa, nós somos um pouco assim. Nós somos assim. Nós somos exigentes, nós queremos na hora, nós queremos agora, e nós dizemos assim, se Deus não fizer, amém, eu não vou mais. Amém, Deus não é bom, Deus não é fiel. Deus é fiel, Deus é bom e Deus é maravilhoso. Então, confiança nessa hora é fundamental. Porque Deus tem um calendário.
em andamento. Amém? Então, naquele momento, naquela hora, a Bíblia diz, te alegra, é hora de você receber o teu filho. Então, tudo que é bom vem de Deus, Deus é um bom Pai, e a Bíblia nos exorta, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Tenha um coração agradecido, meu irmão. Amém? Deus já fez tanta coisa por nós e Ele vai continuar fazendo. Tenha um coração agradecido. Amém? Só porque nós precisamos parar de ser criança e dizer assim, como Deus não fez, Ele deu um monte de coisa para nós, mas como Ele não deu essa coisa, eu não vou falar mais contigo, Deus. Amém? Como assim? Ele já fez tanta coisa. Ele continua sendo bom, continua sendo fiel. Essa é a razão, porque à medida que você anda com Deus, mais você ama a Deus, mais você adora a Deus, mais você é grato a Deus, mais você quer andar com Deus, porque Ele é um bom Pai. Ele sabe dar boas coisas. Ele sabe dar boas coisas. Amém? O marido é um presente de Deus, não esqueça. Uma esposa é um presente de Deus. Filhos são um presente de Deus. Provisão é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Tudo que você almeja, tudo que você tem. Mas nós precisamos começar a olhar tudo que nós temos e dizer assim, foi Deus, tudo que é bom foi Deus que deu. Amém. Esses dias eu estava caminhando assim, meus filhos falaram assim, Baba, gostou dessa camisa? Bonita camisa, né? Pois é, foi Deus que te deu, não esquece. Não, mas eu comprei com o meu salário. Não, Deus, por trás de tudo que é bom na tua vida, tem o dedo de Deus, de amor por ti. Amém. E nós precisamos reconhecer que nós temos um grande Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos livra, que nos abençoa, que nos cura, que evita um monte de coisa na nossa vida, e Ele vai continuar fazendo. Então, qual é a palavra de Deus? Não temas nessa hora. Amém? Você já tem uma história enorme para dizer, não temas. Continua crendo. Amém? Não temas. E continua crendo. Agora é o perfeito momento para eu manifestar o que eu quero fazer na tua vida. Então, se tudo é um presente de Deus, tudo que Deus vai fazer na tua vida é um presente, e Ele tem a hora certa para manifestar. Efésios 3, eu disse que era o último versículo, né? Apareceu mais um aqui na minha. Mas esse é o último mesmo. Eu creio que Deus está no céu, e Deus é um bom Pai que é. Tudo que você vê manifestado na terra, Deus fez antes. Deus coordenou. Imagina, o evento do Natal foi totalmente coordenado lá atrás. Isaías profetizou, eis que a Virgem conceberá. Então já estava nos planos de Deus, todo o evento, a Virgem, o seu nome será Deus conosco, Emanuel. É que Deus já tinha tudo planejado. É como se a história, o presente já tivesse comprado, embrulhado, e Deus só estivesse esperando a hora certa. Amém? Para causar o maior impacto. Amém? O maior efeito. Os magos do Oriente. Amém? Esses dias eu estava imaginando que a gente olha assim, a estrela guiou eles. Eu olhei para o céu um dia desses. As estrelas estão tão longe. Como é que você sabe que a estrela está andando para lá? Você vem para cá e ela está indo para lá. Você não tem como ter noção. Me desculpe, não é tão simples assim esse negócio. Você olha para a estrela, aí você pode andar, ir para a praia, ela está no mesmo lugar, porque é muito alto e é muito longe. Então, para uma estrela mover e eles saberem que é nessa direção, amém. Deus deu a mão para eles ali, amém, Deus. E depois, parou em cima, pensa bem, uma estrela para em cima de uma nação inteira. Como é que você sabe que a estalagem é aquela? A estrela parou em cima da estalagem lá da casa onde eles estavam.
Amém. Dá uma olhada na altura da estrela, aí você para aqui, mas ela está aqui embaixo também. Amém. Isso é coisa de Deus. Amém. Amém. Vocês que são astrônomos e astrólogos aí, vocês vão de convir comigo. Amém. Que esse negócio tinha a mão de Deus. Ou a estrela estava bem baixinha, que daí você sabia, a estrela podia ter baixado. E ele estava na visão dele. Aí a estrela tinha sumido, e ela apareceu de novo. Lembra? Os magos disseram, apareceu de novo a estrela, eles perceberam do céu, e a estrela andou, 1 quilômetro, 500 metros até, do palácio de Herodes até a casa. Essa distância, para quem estuda um pouco de engenharia, geometria, física e tudo mais, essa distância, se você olhar para trás, você não consegue lá em cima ver uma estrela. Ela andou assim, eu sei, caiu em cima aqui. Não, não tem. Tem que ter algo diferente aconteceu. Amém? Isso é Deus armando todo o esquema dele, que ele é um bom Deus, perfeito em todos os seus caminhos. Nós vamos fazer a entrega desse presente vai ser, amém, sensacional. Amém. Vai vir gente daqui, vai vir anjo, vai vir o efeito e a majestade e a grandeza e a soberania da entrada de Jesus na terra, por mais simples que seja naturalmente falando, foi um evento glorioso, divino, que nenhum homem consegue fazer. Então, Efésios 3 fala essa oração de Paulo, que diz, por essa causa, versículo 14, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Que Deus nos fortaleça nessa hora, amém? Com o que realmente precisa. Nós precisamos dessa força divina em nós, para discernir espiritualmente o que está acontecendo. E a Bíblia fala assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Então, olha a oração de Paulo. Diante do cenário, eu queria trazer para nós, diante do cenário que nós estamos vivendo, a oração de Paulo e a palavra de Deus para nós fortalece o homem interior, te enche de Deus, te enche da palavra de Deus, te enche da lógica, te alimenta da verdade, amém? Nós precisamos para discernir o certo e o errado, para que você possa compreender, conhecer o amor de Deus, e ele fala das dimensões, da altura, profundidade, e lembra que Deus é capaz de fazer mais do que nós podemos pensar e imaginar. Então, se você pega esse texto e fala para Jairo, ele diz, Jairo, não temas, Jairo. Te enche da minha palavra, assim, a palavra de Jesus, o verbo de Deus estava dizendo assim, não temas, continua crendo. É fundamental que nós vivamos a nossa vida de fé, cheios de Deus, para lidar com essa situação, porque o que Jesus estava dizendo é impossível para os homens, mas para mim não é impossível essa situação. Então você precisa estar cheio de Deus para experimentar uma dimensão do amor de Deus que você nunca experimentaria se você não estivesse lidando com as coisas de Deus nessa hora. Então, existem dimensões de Deus. A Bíblia fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pensando. A nossa caminhada de confiança em Deus, nesse cenário que está deixando todo mundo para baixo. E eu lembro como eu acordei, eu falo tudo isso em cima dessa experiência. O sonho, ou a noite, quando eu fui dormir, eu estava extremamente preocupado por alguma razão. Às vezes vem alguns dias que você está preocupado com alguma coisa e você não vê solução. E eu acordei com isso, não temas, crê somente. É uma instrução simples de Deus para nós. Simples.
As coisas de Deus não são complicadas. Simplesmente não tenha medo. Continua crendo. E aquele homem precisou tomar uma decisão. E ele foi em direção. Ele calou a voz dos familiares que tinham chegado da casa, que tinham visto a menina morta. Amém? E é isso que é importante nós entendermos. É impossível para os homens, mas não para Deus. Jesus ouviu que a menina estava morta. Ele disse, não temos. Continua caminhando. Então, o que acontece? Você tem essa jornada. Jesus diz, ele promete algo. O homem, Jairo, viu o milagre da mulher com fluxo de sangue. A fé dele deve ter aumentado. Amém? Se Deus fez isso, Ele vai fazer para minha filha. No exato momento, enquanto Jesus lidava com a mulher com fluxo de sangue, chega alguém e diz, a tua filha já morreu. Então, olha a confusão desse homem. A palavra de Deus diz, eu vou curar essa menina. Ele vê o milagre, a fé dele aumenta. No mesmo instante, alguém diz, a menina já morreu. Não incomoda mais o mestre. E Jesus diz, esse é o ponto crucial agora. Não temos, continua crendo. E agora o que acontece? Ele precisava continuar caminhando. Amém? E nós estamos em situações, a nossa vida é assim. Deus promete coisas, nós temos provas o suficiente do cuidado de Deus na nossa vida, mas sempre vem alguém e vai dizer assim, não incomoda mais o mestre, porque esse assunto, amém, já passou a chance. E eu queria que você ouvisse hoje, de novo, de Deus no teu coração, não temas, continua crendo. O medo paralisa a gente. O medo paralisa e ele provoca uma inatividade espiritual. Essas pessoas estão pelo caminho, não estão mais crendo em Deus. Medo faz você recolher os flaps. Eu não vou orar mais sobre esse assunto, eu não vou mais fazer isso. Medo paralisa e nos torna inativo. É como se ele gera uma... O mundo é complicado, ninguém quer fazer mais nada, não quer tomar decisão para a empresa, não quer fazer nada, porque o medo e o receio faz você segurar. E, meu irmão, inatividade espiritual é garantido perdas e problemas na tua vida. Nós não podemos chegar num lugar onde você e você se torna um inativo espiritualmente, que o medo muitas vezes produz. Esse é um tempo de renovar a nossa fé, de continuar crendo, de continuar ativando e caminhando em Deus. Não deixa o medo te paralisar. E por outro lado, mas se o medo não vai te paralisar, você tem que ter a sabedoria. É um tempo interessante, porque todos nós temos um pouco de... Onde é que você vai colocar a tua fé nessa hora? Onde é que você vai alocar a tua confiança nesse cenário? Nós precisamos ter muito cuidado onde você vai alocar a tua confiança. Em quem e em quais instituições você vai botar. O mundo que nós estamos vivendo não é digno da nossa confiança nenhuma. Canais de televisão nenhum são dignos da nossa confiança. Você não pode basear... E mesmo quando eu falo alocar a confiança, é você dar valor para o que a pessoa diz e reage e age em cima daquilo que a pessoa falou ou fez. Governo não é digno da nossa confiança. A religião não é digna da nossa confiança. Muitos amigos não são dignos, são relacionamentos. Mas em quem você vai alocar a tua confiança, vai ouvir e vai seguir. Essa é uma hora importante da nossa história. A quem você ouve? E aquele homem tinha que escolher. Os amigos dele, da casa, vieram. E ele disse assim, eu vou colocar minha confiança em Cristo. E vou seguir. Nós vamos precisar ser muito seletivos nas pessoas e instituições onde você vai botar a tua confiança. Hoje em dia, se você falar de investimentos, cuida em que banco você vai botar o teu dinheiro.
O que isso significa? Em que vai confiar teus recursos, em que pessoa você vai confiar o conselho, em quem você... Tudo o mundo se provou falho e frágil. Amém? Existe uma instituição só. Amém? Existe um Deus só. Nele você pode confiar. Amém? As pessoas que você pode confiar, as instituições que você pode confiar. Amém? É o grande desafio da nossa vida. Então a confiança nessa jornada é essencial. Então que Deus nos ajude e nos abençoe. Esse texto fala que existem dimensões, largura, profundidade, altura e do amor de Deus a serem manifestadas. A Bíblia nos convida para que você conheça isso. E como você sabe, amor não é algo teórico, não é que você vai sentir mais o amor de Deus, é que Deus vai manifestar o amor dele praticamente em áreas que você não tem ideia. Quando você lê esse texto, diz que você conheça o amor de Deus, não é que você vai, eu senti uma profundidade maior do amor de Deus. Não, você vai ver o amor de Deus se manifestando em uma área além do que você está acostumado. Existem mais dimensões para nós vermos o amor de Deus se manifestando na nossa vida. Então, meu irmão, eu te convido nessa manhã, nesse final de ano, amém? Nesse Natal, a ajustar o teu calendário. Não temas, continua crendo. Deus tem o momento certo para fazer as coisas. Quem sabe o que Deus quer fazer essa semana? Amém. Pastor, nada acontece na semana entre Natal e Ano Novo. Já que todo mundo diz isso, eu vou dizer assim, Deus, então é o seguinte, é um bom momento para te agir. Amém? É um bom momento para te fazer um milagre. Amém? Nós precisamos ser assim, porque nós vivemos numa outra realidade. Então Deus é sempre bom e sempre fiel. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar nele, nós vamos celebrar a vontade do Senhor. E não seja daqueles que já começou a dizer, não incomoda mais o mestre, isso aí não vai acontecer, isso aí não tem mais o que acontecer. Deus continua sendo fiel. Amém? Não temas, continua crendo. É uma jornada de fé, é uma jornada de confiança. Em nome de Jesus.